Nós queremos saudar aos amados irmãos, amadas irmãs, ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Nossa mensagem, ela receberá o título: O Senhor Jesus nos convida a descansar nele. Glória a Deus. E para isto vamos estar fazendo a leitura em nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30, 31 e 32. Repito, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30, 31 e 32. Leiamos. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito como o que tinha ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Até aqui, louvado, glorificado é o santo nome do Senhor. Vamos estar fechando nossos olhos, levantando uma oração pela bênção da palavra que é lida, né? Dizendo em nome do Senhor Jesus, nosso Deus maravilhoso e eterno Pai. Nós te suplicamos, Senhor, que o Senhor receba toda a nossa adoração, pela oportunidade que nós temos, mais uma vez, Senhor, de fazer a leitura da Tua palavra. Nos capacita no nosso intelecto para que venhamos, Senhor Deus, a compreender todas as coisas. Prepara o nosso coração para que saibamos guardar e fazer a correta aplicação da Tua palavra, desta mensagem, e que o Senhor possa, Senhor, estar cuidando de cada um de nós. Confessamos, precisamos descansar em Ti, e que esse descanso seja uma oportunidade de aprendermos um pouco mais com o Senhor. Glorifica, Senhor, o Teu nome. Nós oramos agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, aleluia, glória a Deus. A verdade liberta, e isto nos basta. Pois bem, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, amados ouvintes e amadas ouvintes, no nosso viver, nós temos muitas buscas, às vezes até incessante, por muitas coisas, mas os resultados nem sempre são os esperados. E podemos trazer aqui alguma dessas conquistas, por exemplo, na nossa vida profissional, às vezes vem o sucesso e às vezes não, na vida familiar, a busca da estabilidade, um bom nome na sociedade, ser reconhecido como uma boa cidadão, cidadã, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, uma boa filha, um bom irmão, uma boa irmã, um bom amigo, uma boa amiga, um bom profissional, uma boa profissional, um e uma, religioso, religiosa, mas há algo que precisa e deve ser perguntado. Isto basta? A pessoa se sente plenamente feliz? São inquietações. A busca desenfreada pela conquista de bens materiais vai enfraquecendo os relacionamentos, logo afetando os laços familiares. Não por acaso os altos índices de divórcios, e para compensar essas percas, o homem recorre às mídias sociais,
as amizades virtuais, influenciando os padrões, e as decepções vão se acumulando, onde a palavra do Senhor Jesus vai se fazer presente. E eu leio em João 16, 33, que diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia, glória a Deus. Não por acaso vivemos tempos aflitivos, inseguros, instáveis. Nesse cenário, o homem negocia a paz. E quando consegue, esta é momentânea. Consoante o chamado de Jesus, é que somente nele teremos paz. Isto quer dizer, não olhem as circunstâncias, mas para o seu maravilhoso, incomparável amor. Louvado seja o teu santo nome. Meus amados, minhas amadas ouvintes, o estar em Jesus só é alcançado por graça, num processo que não cansamos de mencionar. Era ouvir a palavra, se reconhecer pecador, arrepender-se, nascer de novo, isto é, ser regenerado e viver uma vida em santificação. O que é isto, pastor Carlos? É ser separado das práticas pecaminosas e passar a ser direcionado pelo Espírito Santo, vivendo integrado como membro do corpo da igreja, cuja cabeça é o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos desenvolver, vamos construir dentro do texto lido, aplicando a nossa vida. O vinde, quando o Senhor diz, vinde a mim. O vinde é o chamado do bom pastor. Como descrito em João 15,16, que eu convido os amados e amadas a fazer a leitura. E eu leio: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. É pregar salvação. Permaneça, porque leva o homem convertido para a eternidade com o Senhor Jesus. Quando lemos vós, o Senhor Jesus nos escolheu quando ainda nos encontrávamos em nossos pecados. E assim nós vamos fazer mais uma vez a leitura no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 16, quando o Senhor Jesus, ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Glória a Deus, né? Amados irmãos, irmãs, ouvintes, nós como gentios, isto é, nós não somos judeus, ou Israel escolhido por Deus, nós não tínhamos herança. Mas o pastor amado, através do seu maravilhoso amor, nos tornou povo seu. Aleluia, glória a Deus. Lembrando, os discípulos todos eram judeus, com a diferença de Judas Iscariote. Mas interessante que ali o Senhor Jesus, ele entrega a profecia desde o Antigo Testamento, profecia esta, quando o Senhor Jesus faz o chamado a Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12, lá no versículo 3, o Senhor diz: todos aqueles que vos abençoar, eu também
vos abençoarei. Louvado, glorificado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos, meu irmão, minha irmã, fazer ainda a leitura em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, onde nós vamos encontrar o nosso chamado, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. O objetivo desta eleição na presente dispensação, que é a da graça, da igreja, foi para fazermos parte desta igreja, corpo de Cristo. E nós vamos a João 6,53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade, vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Assim, pela fé, o alimentar da carne, o beber do sangue é pela fé. Assim, ao nos alimentarmos em Jesus, nós passamos a ser pedras vivas, conforme se poderá constatar em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E eu leio: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, glória a Deus, né? Agradáveis a Deus por Jesus Cristo, aleluia, glória a Jesus. A palavra de Deus nos identifica, após nascido de novo, com o Espírito recriado, como templo do Espírito Santo. E nós vamos ver a confirmação em 1 Coríntios 3,16. Mas por que, pastor, a referência bíblica? Porque a Igreja Cristã Projeto Salvação, ela tem uma preocupação, que a mensagem deve estar dentro da Bíblia. Ela tem que ser lida, ela tem que ser explicada, ela tem que ser aplicada. Aí os frutos vêm. Então vamos à leitura de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Eu leio: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Glória a Deus. Sim, Senhor, que nós venhamos a conhecer o quanto precisamos nos purificar para que não haja nenhum constrangimento ao teu Santo Espírito. Louvado, glorificado é o nome do Senhor. E isto, meus amados, minhas amadas, é glorioso, é maravilhoso, nos chama a uma responsabilidade, que é ter uma vida contrária aos nossos primeiros pais, que ali no Éden escolheram desobedecer. Enquanto nós, como seguidores de Cristo, optamos por obedecer. E esta obediência nos leva a buscar conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas. E isto alcançaremos, que é um dia estarmos salvos na eternidade com o Senhor Jesus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Quando o Senhor Jesus os chama a um lugar à parte, a um lugar deserto,
era o momento de renovar o ensino. Era o momento de renovar a prática. Era o momento de intimidade com Deus vivo. Eis que a igreja, que significa eclésia, isto é, chamados para fora, os irmãos poderão verificar em Atos 20, 28, é fugir das coisas que nos aprisiona no mundo. Nós somos fugitivos, como Jacó. E este teve um verdadeiro encontro com Deus, ao qual também nós precisamos ter. E te convido a ouvir o que ele ouviu ali, fugindo do seu irmão, quando nós lemos em Gênesis capítulo 28, versículos 15 e 16, palavra do Senhor. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Meu amado, minha amada, ouvinte, o Senhor, Ele está conosco. Ele cumprirá toda a sua promessa. Por isso, meu irmão, minha irmã, o que nós precisamos é viver debaixo da profecia, porque a palavra diz que sem profecia o povo se corrompe. Então nós vivemos profeticamente, voltado, buscando sempre para que o Senhor Ele esteja sempre neste lugar, no nosso coração, na nossa vida, na nossa caminhada. Louvado, glorificado é o nome do Senhor Jesus. Minha irmã, meu irmão, ouvinte, nós somos chamados para vivermos um projeto de salvação. E vejam que conselho extraordinário que nós não podemos descuidar. Está contido na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 14. E eu leio bem pausadamente, com calma. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, relacionamentos em paz, santificação, fuga do pecado. Mas se eu pecar, pastor, não pode ser um cotidiano, mas certamente o Senhor Jesus, nosso advogado, ele está junto ao Pai. Aonde o acusador, ele está ali colocando o dedo, nos apontando, o Senhor Jesus, ele já venceu o acusador para nos dar a vitória. Louvado seja o teu santo nome. Meus amados, isto se traduz no preparo para o reino de Deus. Ouvir a voz do Espírito Santo. Portanto, como diz a palavra a cada uma das 7 igrejas do Apocalipse, que diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Louvado, glorificado é o teu santo nome, Senhor. Volta ao texto lido, quando o Senhor Jesus disse: repousai um pouco. Nós fazemos menção aqui agora a Mateus 11, 28, num momento maravilhoso. É o que nós precisamos hoje, meu irmão, minha irmã, ouvinte, quando o Senhor Jesus faz o convite: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Pois bem, o alívio por um tempo é no mundo, porque aqui nós teremos aflições, mas
O alívio no Senhor é permanente, apesar, eu digo, apesar das lutas e aflições. E duas passagens em Miqueias é interessante. Primeiro, a dinâmica da salvação ao qual você precisa aderir. Primeiro, Miqueias 2:10, que diz: levantai e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Amém? Mundo tereis aflições. Não há descanso, mas nós precisamos levantar e andar, nos colocar de pé, porque à frente está o bom pastor, louvado seja o nome do Senhor. E Miqueias 4:5. Eu vou ler daqui a pouco, porque o nosso compromisso é cumprirmos, sempre dando testemunho, como está descrito na passagem já falada de Miqueias 4:5, que eu leio: porque todos os povos andarão, cada um em nome do seu Deus minúsculo, mas nós andaremos no nome do Senhor, nosso Deus maiúsculo, eternamente e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Compromisso. E meus amados, minhas amadas, o nosso encontro maravilhoso é que a partir deste momento nós ansiamos para encontrarmos com o Senhor Jesus. O Espírito Santo nos entregando ao Senhor como a noiva amada do Cordeiro e ouvir-o dizer: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Leia Mateus 25:34. O momento, meu irmão, minha irmã, é do preparo. É viver buscando conhecer o propósito de Deus para nossas vidas. E dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve, como Samuel ali em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Ouvir a voz do Espírito Santo, nos preparando para o reino, nos ensinando, nos corrigindo, nos consolando, para encontrar com o nosso Deus. E já iniciando, se aproximando da conclusão desta mensagem, nós afirmamos que debaixo de lutas e aflições não tem sido fácil, mas em Jesus, serenamente, nós caminhamos para se cumprir aquele grande dia, tendo a palavra de Deus em nossos corações. Em Hebreus 10:36-39, eu faço a leitura. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E louvado seja o nome do Senhor. E o nosso grito é: ora vem, Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, quero convidar você que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida ao Senhor. Faça-o sem tardar e verá que de tantas coisas que já fizeste em tua vida, esta certamente será a melhor coisa, isto é, aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Nós podemos constatar, num rápido olhar, para sentirmos que o mundo tem produzido muitas causas para te cansar, enfermar, entristecer, decepcionar
e às vezes você até mesmo dizer não tem mais jeito. No entanto, o Senhor Jesus está te convidando para um lugar à parte, que é a sua igreja, que está num deserto, que fala do mundo, das coisas do mundo, que não pode entrar nela, e assim numa intimidade única, repousar nele e com ele desfrutar da verdadeira paz e aprender a viver de acordo com aquilo que agrada ao nosso Criador, o Deus vivo, Deus de misericórdia, causa de não perecermos. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. E não podemos dizer que o homem, diante de ideologia materialista, ele se cansa e vive com diagnósticos limitados ao conhecimento humano. Perfeitamente válido. Entretanto, o mal maior, que a vida espiritual, vazia, com a sua alma, com fome e sedenta de Deus, ele vive como uma obra inacabada, gerando escombros de toda ordem, se perdendo num labirinto sem saída, onde a sua cura está em ter um encontro com o Criador da vida, o Logos de Deus, a palavra, o Senhor Jesus, e assim se transforma e se cumpre, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Finalizando, nosso descanso está em repousar no Senhor Jesus. Assim que o Senhor Jesus nos abençoe.